Olá, muito bom te ver por aqui. Espero que esse vídeo abençoe a sua vida e impulsione a sua fé. Bom vídeo. Nesse atual momento, passando não sei quanto tempo de pandemia, tem gente que nem sabe mais o que está acontecendo na pandemia, eu sei disso. Esses dias eu estava andando na rua ali, passando num bairro perto de casa, eu falei, nem avisaram esses garotos aqui que estão jogando bola que a pandemia está rolando. Eles estão super à vontade ali. Mas o fato é que nesse momento, na atual conjuntura, tem hora que a gente olha para essa situação aqui e a nossa meta é sobreviver, né? Tem gente que fala assim, cara, eu só preciso sobreviver até o final desse furacão, até o final dessa tormenta. Muitas pessoas, tomara que esse não seja o seu caso, entrou num modo de sobrevivência. Ligou um botão, sabe um botão de emergência? Puf! OBZ, orçamento base zero, só compro o essencial, não olho mais para sonhos, não olho mais para projetos pessoais, não gasto mais dinheiro desnecessariamente, isso aí é uma bênção, não gastar desnecessariamente, mas tem muitas pessoas que entraram no modo de sobrevivência. É muito comum você conversar com pessoas no seu trabalho, e essas pessoas falarem para você, cara, eu ativei o modo sobrevivência. Mas cara, como alguém que está numa guerra, que está lutando para sobreviver, pode gerar sonhos, cultivar sonhos e viver sonhos? É muito louco isso, porque às vezes você até sabe que você tem sonhos que Deus entregou para o seu coração. Às vezes você até sabe que você tem um caminho para percorrer, para Deus te entregar uma vitória. Mas você está na guerra. E quando você está na guerra, a sua única missão é sobreviver, cara. Quando você está no meio do tiroteio, a sua missão é sair vivo desse negócio, não é verdade? E porque às vezes a gente quer sair vivo dessa luta, a gente deixa de olhar para os sonhos, de olhar para aquilo que Deus nos deu. Se você olhar para algum crente aí mais pentecostal, você perguntar, meu irmão, como é que você está? Ele vai falar, estou na guerra, estou na luta, estou passando pela prova dando glória a Deus, não é assim? Muitos crentes já estão nessa, muitos crentes já estão falando, cara, ativei um modo sobrevivência. Mas abre a Bíblia comigo aí, em João 10, João capítulo 10, versículo 9. Eu vou ler do 9 até o 11. Diz assim, ó: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus tem alimento para você. O ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Repita comigo, abundância. Deus tem essa palavra para você nessa noite, abundância. Deus tem essa palavra para você nessa noite. Então se você entrou aqui pensando que você está lutando para sobreviver, Deus está soprando no seu ouvido agora, ó, abundância. Deus está soprando no seu ouvido, eu tenho mais para você. Deus está soprando no seu ouvido, abundância. Então se você entrou aqui com o modo sobrevivência ligado, esquece isso. Deus está te levando além, amém? Então vamos voltar aqui. Verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Cara, às vezes você está na guerra, às vezes você está com as contas atrasadas, às vezes você está pensando assim, cara, vou cancelar a faculdade, vou trancar a faculdade, vou parar o inglês, cara, eu vou cortar alguma coisa, eu vou cortar aquilo que abria a porta para o meu sonho, porque se você está estudando inglês, você está numa faculdade, você está investindo na sua vida pessoal, você está lutando por um sonho, e às vezes você olha para isso, desmotivado, pensando que você vai abandonar isso no meio do caminho, e Deus fala para você agora, abundância. Deus fala para você agora, ó, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Então a gente tem que começar a crer, as contas estão atrasadas, Deus te fala, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Você está pensando em cancelar a faculdade, em parar o curso de inglês, Deus está te falando, eu vim para que você tenha vida em abundância. Você perdeu o emprego, seu salário foi reduzido, Deus está te falando, eu vim para que você tenha vida em abundância. Esse é o tempo que Deus está alavancando no seu coração, a capacidade de ter uma fé que move montanhas, amém? Então a sua missão nessa noite é sair daqui com essa fé que move montanhas, amém? Se você está disposto a sair daqui com essa fé que move montanhas, quando Deus te entregar algo, você tem que fazer barulho, você tem que se manifestar, você não pode ficar distraído, amém? Então fiquem atentos aí. Olha só, por que Deus te fala, no meio dessa guerra, tenha vida em abundância? Por que Deus te fala, no meio desse salário reduzido, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância?
Porque está escrito aqui, 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Só porque Ele te amou primeiro, Ele virou para você no meio do turbilhão e falou, cara, eu tenho vida para você, e vida em abundância. E o ponto que a gente tem que entender aqui agora, é que não é sobrevivência, não é sobreviver a sua vida. Deus fala para você sobre viver em plenitude. Tem gente que está pensando na sobrevivência, tem gente que está pensando em pagar as contas, tem gente que está pensando em como negociar uma dívida, tem gente que está pensando em como tirar a cabeça para fora da água. Cara, na boa, Deus vai te livrar do sufoco momentâneo, mas Ele está falando com você sobre como viver plenamente. Então, se você quer uma vida plena, essa é a sua noite. Você vai aprender a sonhar sonhos de Deus nessa noite. E no sábado que vem, você vai viver experiências ainda maiores, porque os sonhos de Deus vão mudar uma perspectiva no nosso coração, amém? Para pensar. Jesus, Ele nasceu em Nazaré, e os fariseus falavam assim, poxa vida, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mancada, né? Não. Se fala isso para mim na época, eu já ia ficar bravo. A sorte dos fariseus é que eu não estava lá. Ele foi ridicularizado, cara, ele foi traído por 30 moedinhas de prata, ele morreu numa cruz, ele foi humilhado nessa morte de cruz, mas o fato é que ele ressuscitou e que ele vai voltar. Isso significa que as promessas dele vão se cumprir na sua vida. Cara, ele não ressuscitou para não aumentar a sua fé ou para te deixar num estado de apostasia. Ele ressuscitou para que você tenha fé. E essa expectativa na volta dele tem que aumentar a nossa fé. Amém? Ou seja, a gente está falando aqui do Filho do Deus vivo. E porque a gente está falando do Filho do Deus vivo, a gente pode crer no amanhã. Né? Tem até um louvor que fala isso, né? Então a gente tem que crer nesse amanhã, a gente tem que sonhar com esse amanhã, a gente pode sonhar com esse amanhã, porque essa é a palavra dele. E por que a gente insiste em sobreviver, quando na verdade ele fala conosco sobre vivermos plenamente? A palavra de Deus para nós nesse tempo é, tenha vida em abundância. Deus está te dando um convite para que você viva além das suas necessidades. Deus está te dando um convite para essa noite, para você entender que a sua vida é além das suas contas. Deus está te dando nessa noite um convite para você entender que a sua vida é além da sua dor momentânea, cara. E eu entendo de dores momentâneas. Eu entendo de estar na pendura, cara. Antes de eu vir para Jesus, antes de eu conhecer esse lugar, antes de eu ter uma experiência com a presença de Deus, eu tinha uma dívida. Eu tinha uma questão financeira que eu nunca imaginei que eu pudesse pagar ela. Na época, meus pais faleceram e ficou para nós lá em casa uma dívida que, com o salário que eu tinha na época, vou fazer uma conta rápida aqui, com o salário que eu tinha na época, eu tinha que trabalhar uns 10 anos para pagar. E na hora, eu era muito organizado, eu lembro que eu fiz um planejamento da minha vida, e eu falei, mano, eu vou sobreviver até onde der. Mas o fato é que quando ele entra, não é mais sobreviver, é sobre como viver plenamente. Amém? Então eu declaro, se você tem uma luta momentânea aqui, se você tem algo para você que parece um gigante, que você não sabe como vai ser, eu te falo, vai ser com Ele, porque Ele é o teu Deus, e Ele vai à tua frente, em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Deus te dá um convite nessa noite para experimentar o extraordinário, mas o fato é que às vezes a gente olha para o nosso derredor, e quer viver na média, quer ficar parecido com todo mundo, e Deus está te chamando para algo ímpar, para algo pessoal, para uma experiência sua com Ele. Então, às vezes você olha para o lado, e você vê as pessoas prosperando, você fala, poxa, quando vai chegar a minha vez? Às vezes você olha para o lado, você vê as pessoas felizes, e você fica olhando, poxa, quando vai chegar a minha vez? Deus fala para você, quando você olhar para mim, e querer a minha vida em abundância, vai chegar a sua vez. Então não é sobre comparação, é sobre intimidade, é sobre a presença dele na sua vida, amém? Então, quando Deus olhou para você, a primeira coisa que Ele fez, você nasceu, pensa assim, imagina você nascendo, você nasceu, e aqui agora Deus quer te curar, velho. Se você teve um nascimento ou uma infância traumática, Deus vai te curar agora. Você nasceu, Ele olhou para você e falou assim, cara, eu vou fazer você dar certo. Ele olhou para você e falou, cara, eu vou fazer você prosperar num tal nível,
Ele olhou para você assim, ó, independente da história da sua família, eu vou fazer você ter uma família feliz. Independente da profissão que seus pais tiveram, eu vou te fazer voar na sua vida profissional. Ele olhou para você quando você nasceu, aquele negocinho pequenininho, 50 centímetros, e falou, cara, eu vou fazer a diferença na sua vida. Eu sonho com a tua vitória, eu sonho com a tua alegria, eu sonho com a tua carreira prosperando, eu sonho com você entrando na faculdade, eu sonho com você entrando num programa de trainee, eu sonho com você sendo gerente, sendo diretor, eu sonho com você sendo político, estando lá na esfera da educação, eu sonho com você entrando em lugares que outras pessoas não vão entrar, porque eu te amo, saca? Você pode receber isso ou não? Pensa comigo. Para você sobreviver, pensa comigo, para você sobreviver, você precisa de uma casa, de um carro, de um pouco de dinheiro, comida, alguns amigos, vai? Para você sobreviver, você precisa disso, certo? Mas para você viver uma vida abundante, você precisa só ter fé em Jesus? Cara, a fé em Jesus é aquilo que você precisa para uma vida abundante. Então Deus está te dando uma perspectiva nova aqui. Eu não quero que você lute para sobreviver. Embora pessoas que estão aqui tenham lutas para sobreviver, Deus está te falando, eu vou melhorar coisas na sua vida, eu vou te tirar dessas crises momentâneas, porque o que eu tenho para você é muito maior. Então é só a fé em Jesus que nos faz viver a vida abundante. Porque sem a fé em Jesus, você sobrevive. Com dinheiro, com carro, com uma casa, com companhia. E no meu caso nem isso eu tinha. Porque cara, antes de eu me converter, eu morava num barraquinho, com um teto de madeira cheio de cupim, eu dormia, os cupim caíam em cima de mim, estava sobrevivendo, os cupim caíam em cima de mim, boa. No dia que eu me mudei para esse barraco, eu tinha um Fiat Uno, um amigo meu passou lá em casa, falou, Edu, me leva ali, levei, bati o carro, perdi, tive que vender o carro para pagar o taxista que eu bati nele, e um dia eu perdi minha vida inteira, fui morar num barraco e perdi o carro. Naquele dia, cara, tipo, se não existisse essa palavra, se não existisse aquele que era, que é e que há de vir, eu não estaria sonhando em ter uma vida melhor, saca? Então, cara, Deus está te chamando para viver uma experiência de fé, porque para viver uma vida abundante, você só precisa crer em Jesus, amém? Olha só, 1 João 4,15, quando qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus, ou seja, a fé é o elemento de ligação entre o homem e Deus. Olha o que está escrito em Gálatas 3,26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. A mecânica, a regra, a conduta do seu coração nessa noite é sair daqui com mais fé de que Ele é o Filho de Deus, que Ele habita em você e que Ele vai à sua frente, amém? O desejo de Deus é que tenhamos vida plena, mas quando a gente não sonha, a gente já começa a morrer, para pensar. A natureza de Deus é te levar a cultivar sonhos proféticos. Mas cara, um homem, ele começa a morrer, não quando ele envelhece. Ele começa a morrer quando ele para de sonhar. Ele começa a morrer quando a fé dele não gera mais nele sonho. Ele começa a ser improdutivo, não me leve a mal nessa palavra, quando ele deixa de crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele nasceu, morreu, ressuscitou e vai voltar. A fé em Jesus Cristo é a ligação da nossa vida com a vida abundante, amém? Então, cara, tem muita gente que pode estar morrendo, não porque ficou velha, mas porque deixou de crer. Hoje Deus te convida para resgatar o seu sonho profissional, para resgatar o seu sonho de família, Ele te convida para resgatar seus sonhos pessoais. Deus te convida hoje para ter mais expectativa. Alguém aqui pensa que pode sair daqui com aquela fé que move montanhas? Em Marcos está escrito assim, se eu disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, creia que se fará. Tudo que pedirdes em oração, assim Deus o fará. Cara, então se você tiver uma fé correta em Jesus Cristo, é o famoso a fé move montanhas, amém? Então se você precisa que montanhas se movam, cara, às vezes são pessoas que te perseguem no seu bairro, no seu trabalho, na sua faculdade. Se você precisa que Deus abra portas, cara, a sua fé tem que estar ligada em Jesus Cristo, amém? Pense assim, ó, Deus tem um desejo dele para o seu coração. Deus tem um sonho dele para você. Deus, Ele quer te lembrar por causa disso, aonde Ele quer te levar. Ele quer te lembrar de onde Ele te tirou e para onde Ele vai te levar.
justamente porque Ele é bom e Ele se importa com seus sonhos, mas você precisa ter um sonho para Ele se importar com o seu sonho. Porque quando a gente está no meio da guerra, ou às vezes quando a gente para de sonhar, a gente não consegue nem orar. Você vai pedir o que para Deus? Né? Tem aquela oração, Deus me mantenha vivo no meio da guerra. No meio da guerra, às vezes você tem que fazer isso mesmo, não tem o que fazer. Mas cara, a sua vida não é só guerra, né? A sua vida não é só aquele dia mal. Cara, se você orar, se você buscar a presença de Deus, você vai ter experiências de vitória, você vai ter experiências com a misericórdia de Deus, amém? O fato é que, se Deus perguntar para algumas pessoas aqui nessa hora, filho, eu vim aqui para realizar seu sonho, qual que é seu sonho? Muitos iam parar para pensar e falar, poxa vida, não estava pensando nisso? Imagina que o Espírito Santo está passando aqui agora e falando, filho, vim aqui só para realizar o teu sonho. Você tem sonhado? Aí você vai falar, poxa, me dá 5 minutos aí que eu vou resolver isso agora, vou precisar sonhar agora. Cara, Deus está estimulando a gente para não... Jesus, Deus está estimulando a gente para não ficar parado nesse momento. Porque a gente tem que aprender a sonhar, e Deus olha para a gente assim, pensa assim, poxa vida, eu quero é que ele sonhe acordado. Eu quero que ele tenha sonhos proféticos, eu quero que ele sonhe além desse momento que ele está vivendo. E aí a gente vai entrar no primeiro ponto, um ponto super importante dessa palavra. Entenda que o elemento que Deus espera de nós é a fé. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus espera a fé. Deus espera a fé no seu coração. Olha só, a nossa fé é desenvolvida quando a gente se relaciona com Deus. Olha João 10:9, quando a gente leu lá. Eu estou à porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Você tem que entrar nele, você tem que desenvolver a sua fé nele. E como você desenvolve a sua fé nele? Entrando na presença dele. Louvando, orando, fazendo jejum, tendo o seu tempo de devocional. Deus só fala, cara, tenha fé em Jesus Cristo e entra na presença dele. E entrar nessa porta aqui faz parte de um marco que Deus determinou para que você tenha um relacionamento com ele. Desenvolver a nossa fé nos desenvolve como filhos de Deus. Olha só, Hebreus 11, de 1 a 3. Quem puder abrir aí, ó, aproveita, usa o seu marcador de página aí, que a gente vai passear pela Bíblia. Esse marcador de página aqui, olha aqui, do outro lado tem uma parte branca, e você não precisa fazer nada com ele agora, mas de hoje, estou falando isso aqui profeticamente, se você tem fé, você vai receber, de hoje até os próximos 21 dias, que é o sábado que termina essa série, Deus vai te dar um sonho, você vai escrever aqui, e você vai viver com esse sonho dentro da sua Bíblia, orando por ele, intercedendo por ele, cultivando esse sonho, amém? Então essa parte branca é para você escrever o sonho que Deus vai te dar, fica atento nisso. Vamos que vamos, Hebreus 11, de 1 a 3, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Essa passagem aqui, olha que legal, ela mostra claramente que tudo foi criado a partir de algo invisível. Olha que louco. Essa palavra fala exatamente isso, que tudo foi criado do que a gente não vê. Quando Deus criou o mundo, ele falou, haja luz. Ele falou, não tinha um elemento assim, ele falou assim, eu vou juntar aqui como que é o negócio de química, o sódio com não sei o que, e vai virar luz. Né, se tem alguma pessoa que manja aí da tabela periódica, vocês me perdoem. Eu estudei em escola pública, né? Mas fiz faculdade, estou direitinho. Mas cara, imagina, Deus criou o mundo de uma parada que não existia. As coisas foram feitas, a princípio, da palavra de Deus. A fé é um elemento invisível, mas se a gente colocar em prática, ela traz para você coisas materiais, coisas visíveis, coisas palpáveis. Quando eu me casei, a gente mudou para um apartamento e a gente não tinha móveis nesse apartamento. Na verdade, a gente tinha um prato, eu tinha, né, que eu fui morar lá um pouco antes de me casar, que eu morava sozinho já. Eu tinha um prato, um garfo, uma faca e um copo. Aí a Nara foi me visitar um dia, foi lá e quebrou o prato. Falei, bem, nem casei, já estou no, né? Aí tinha o prato do micro-ondas, né, um prato de bolo, alguma coisa assim, eu comia no prato de bolo. E quando a gente casou, o prato de bolo era grandão, né? Aí a metade do prato para lá era a comida da Nara, a metade do prato para cá era a minha comida.
que aí a gente se organizava assim. E não tinha um móvel na casa. A gente desenhou todos os móveis no chão com azeite de unção. A gente pegava o azeite e falava, Senhor, aqui é o sofá, tá bom? Escrevia aqui, sofá, com o dedo sujo de azeite. Aqui, Senhor, dá para colocar uma televisão, tá ok? Tá ok, em nome de Jesus. Cara, a única coisa que a gente tinha era fé. Porque às vezes, quando você está na crise, quando você está na luta, quando você está, endividado, quando você está sem perspectiva no seu trabalho, sem perspectiva na sua faculdade, nos seus estudos, você tem que ter a fé. Não tem o que fazer. O duro é que às vezes a gente abre mão da fé e vive uma parada que chama apostasia. Apostasia é o esfriamento da fé. Mas Deus fala para você, poxa vida, a fé move montanhas, então a gente tem que se esforçar para nutrir essa fé. Amém? Então, a fé é esse elemento invisível que faz as coisas acontecerem de maneira palpável na sua vida. Amém? Então, antes de qualquer coisa material existir, antes existiu o poder de Deus. Gênesis, cara, foi puro poder. Não tinha assim, Deus pegou o elétron, o enxofre, o magnésio, sei lá o nome dessas paradas, e juntou, né? Depois vocês me mandam uma tabela periódica por e-mail, tá? Que eu vou dar uma estudada melhor. Amém? Olha só. Então, o que Deus está fazendo aqui conosco? Deus quer expandir em nós essa convicção, essa fé que move montanhas, tá certo? E muitos cristãos não vivem essa dimensão justamente por causa da apostasia. A apostasia, esse esfriamento, tem tirado de muitos cristãos o privilégio de viver um milagre. A falta de fé tira de nós o privilégio de viver um milagre. Às vezes, a gente consegue ter fé diante de momentos de crise. Cara, você está com crise, você perdeu alguma coisa imediata, você tem fé. Mas às vezes Deus está te falando, cara, tenha fé para realizar seus sonhos também. Né? Eu tive torcicolo esses dias, tá até sarando, né? Mas assim que começou a doer, eu tinha uma fé que se o cara pedisse para mim, tipo, eu quero que um carro caia do céu, eu ia fazer uma oração, mano, eu tinha essa convicção que o carro ia cair do céu. Porque quando você está na crise, quando você está na dor, você tem uma fé vigorosa, né? Mas Deus fala para você, cara, tenha uma fé para realizar os seus sonhos pessoais também. Eu me importo com os seus sonhos pessoais. Eu me importo com o que você vive na sua faculdade. Eu me importo com o que você vive no seu trabalho. Eu me importo com o que você vive na sua casa. Eu me importo com quem você vai se casar. Deus se importa com o seu futuro, querido. Então, não esfrie a sua fé, mas desenvolva a sua fé na crise e também nos seus sonhos pessoais. Amém? Às vezes a gente consegue ter fé para momentos de dor, mas Deus quer que você tenha fé para momentos de alegria. A verdade é que uma crise pode até levar a sua fé, mas Deus espera de você uma fé operante em todos os momentos. Deus espera de você uma fé, aquela fé, sabe que você vai no shopping center assim, e está lotado na época de Natal, assim, na época de Ano Novo, que você vai e não tem vaga, né? Deus espera de você aquela fé, que para muitos parece bobeira, mas você pode falar, Deus, eu queria uma vaga aqui perto do elevador em nome de Jesus. Deus espera de você essa pureza, para você pedir um negócio desse, Ele poder tirar um carro lá para você entrar com o seu. Né? Você não precisa falar assim, poxa, tanta gente passando fome na África, não sei o que lá, não sei o que lá, nem sei. Deus espera de você aquela fé pura, que fala, Deus, me dá uma vaga de estacionamento aqui, em frente à loja que eu preciso ir. Deus, faz o meu chefe acordar de bom humor e gostar de mim hoje. Deus, sei lá o que você precisa, sei lá. Deus, faz eu ser promovido para ir para uma área nova na minha empresa, onde eles cumpriram 100% das metas, porque a minha área bateu 80% só. Deus espera essa fé do nosso coração. Que você fala, poxa, tanta gente passando fome na África, eu vou orar pela vaga do crente, eu vou orar para isso, para aquilo. Não, cara, Deus te ama. Deus te ama e se importa com seus sonhos. Deus está olhando para a fome na África, Deus está olhando para a quebrada lá no Rio de Janeiro, para o BOP, para a rota lá trabalhando, mas Ele está olhando para o sonho do seu coração, cara. Então não menospreza isso, olha para a presença dEle, mergulha na presença dEle e fala, eu quero essa fé, eu quero ter essa intimidade, eu quero viver esse carinho de Deus, amém? Está ficando claro ou não? Estou achando que vocês não estão gostando, hein? Quais são os sonhos que você tem hoje, que você pode colocar mais um pouco de fé, que você pode apresentar para Deus? Deus vai começar a destacar sonhos para a gente aqui nessa noite. Então, a gente tem que entender que ser filho de Deus e a prática de uma fé com obras, ou seja, a prática de sonhar acordado, te faz uma pessoa elegível aos milagres de Deus, amém? Olha só, João 10:11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Cara, por isso você pode sonhar acordado.
só porque Ele deu a vida por você. Né? Você não precisa entrar no mood de comparação com quem é mais abençoado e com quem está lá na África, lá naquela situação. Você pode olhar para Deus e falar, cara, Deus, o Senhor é o meu bom pastor. Amém? Ponto número 2. A gente falou disso agora. Deus quer que você comece a sonhar acordado. Fala para o irmão que está do seu lado. Sonha acordado, querido. Eu juro que quando eu virei pastor, eu ia falar, eu jurei para mim mesmo, eu prometi para mim mesmo, não vou pedir para ninguém repetir, né? Mas não dá, né? Às vezes ajuda, né? Está escrito aqui, repita. Não tá, brincadeira, tá bom? Olha só, Deus quer que você sonhe acordado. Como a gente falou no começo aqui, a apostasia tem tirado de nós, tem tirado do ser humano o privilégio de um sonho. Mas se você se sente desmotivado ou perdido, lembre-se de que Ele é bom, Ele é o bom pastor, e Ele te prometeu uma vida plena, amém? Ele te prometeu uma vida abundante. E de repente você está pensando, cara, eu entrei na faculdade, eu nem sei qual que é meu sonho. Cara, pode sonhar com coisas grandes. Pode sonhar em ser um ministro da educação, pode sonhar em ser um ministro da fazenda, pode sonhar em ser CEO de empresa, pode sonhar, porque Deus é o bom pastor e se importa com o seu sonho, amém? Porque é fato, né? Eu mesmo, eu comecei a fazer faculdade de propaganda e marketing. Eu trabalhava numa emissora de televisão como office boy e fazia faculdade de propaganda e marketing. E aí minha mãe estava felizona, na época que eu entrei na faculdade, minha mãe era viva, ela falou, poxa vida, meu filho vai ser o próximo William Bonner. Acabei de falar o nome do lugar que eu trabalhava. Poxa vida, meu filho vai ser fera, né? Faz propaganda e marketing e tal, e trabalha nessa emissora de televisão. E aí, no meio do caminho, eu falei, poxa vida, eu vou fazer faculdade de educação física. Aí meu pai ficou feliz, ele falou, poxa vida, meu filho vai ser técnico do Cruzeiro. Mano, não foi nenhum dos dois sonhos, né? O sonho de Deus para mim era muito melhor, era muito maior. Porque às vezes a gente projeta o que é terreno, mas cara, quando você cria um sonho terreno, Deus coloca na sua frente ali elementos que só Ele pode ver. Então Ele facilita, Ele abre os caminhos para você viver coisas grandes, amém? Então, ó, diante do esfriamento da fé, isso é muito importante. Diante desse processo de apostasia, a gente deve reiniciar o nosso processo de relacionamento com Deus da forma correta. Ou seja, a gente tem que buscar o nosso direito de filho, porque nós somos filhos de Deus, ou seja, a gente pode buscar diante dele um novo sonho, a gente pode buscar diante de Deus um objetivo pessoal, a gente pode buscar diante de Deus ter uma meta para a nossa vida, e a gente pode buscar confiando em Deus, porque está escrito em Filipenses 2, de 13 a 16, se você tiver com a sua Bíblia, abre comigo, Filipenses 2, de 13 a 16, olha que forte o que Deus tem para você. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Não importa o tamanho do seu sonho, não importa o que você viveu até aqui, você fala, pastor, você não sabe, cara, eu era o pior dos pecadores. Não importa, cara. Não importa o que você já fez nesse mundo, o que importa é o que Ele já fez por você, que é morrer numa cruz. Então, cara, Ele é o bom pastor. Então, ó, dele é o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Se liga, façam tudo sem queixas nem discussão, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filho de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra de vida. Cara, no meio de uma multidão, no meio de uma geração, que às vezes é vista pelo sistema como um algoritmo, Deus escolheu você, cara. Deus escolheu você para te fazer dar certo. Acompanha comigo. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem ter me esforçado inutilmente. Cara, o seu sonho não é só seu sonho. O seu sonho também é o sonho de Deus, amém? Boa, deu 30 minutos. Faz tempo? Vixe, vou correr aqui, galera. Mas fiquem de mente aberta aí para vocês verem o que Deus vai fazer no coração de vocês. Então, como que a gente pode sonhar acordado? Cara, é fundamental nessa hora, isso a gente aprendeu com o apóstolo Fábio recentemente no discipulado. É fundamental nessa hora a gente aquietar a nossa alma, a gente buscar a Deus em secreto, a gente investir um tempo na presença de Deus. É fundamental nessa hora a gente ampliar a nossa intimidade com o Espírito Santo. Cara, é melhor você passar um dia, que seja uma semana, que seja um mês,
que seja 2 meses mergulhado na presença de Deus e sair de lá com uma resposta, do que passar a vida inteira lutando por um sonho que não nasceu no coração de Deus para você. Às vezes a gente está tentando realizar projetos pessoais que estão em desacordo com aquilo que Deus tem para nós. Como Deus se importa muito com seus sonhos pessoais, Ele te fala, cara, passe um dia na minha presença, passe uma semana, passe um mês, mas saia de lá com uma resposta do meu coração. E pode ter certeza que os planos de Deus são perfeitos e agradáveis, cara. Os planos de Deus são perfeitos e agradáveis. Eu fiz faculdade de propaganda e marketing, não terminei. Fiz faculdade de educação física, fiz pós-graduação de marketing esportivo e fiz um MBA. Hoje eu sou gerente de marketing, eu não sou professor de educação física. Cara, os sonhos de Deus são maiores que os meus. A gente só tem que estar aberto para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Mas é necessário você passar um tempo na presença dEle para ter a voz dEle no seu coração. E esse marcador de página que você tem aí é para isso. Você vai deixar ele justamente dentro da sua Bíblia e no seu tempo de devocional. Você vai ouvir a voz dEle, Ele vai ditar no seu coração um sonho que Ele está te dando, amém? Você acha que você precisa de um sonho do coração de Deus? Então, cara, investe esse tempo na presença dEle. Escreve nesse lugar, que você vai ver grandes coisas acontecendo. Eu ouso falar aqui, que essas 3 semanas, cara, vão ser disruptivas na sua vida. Se você crê nisso, cara, mergulha na presença dEle. Essas 3 semanas podem mudar a história da sua vida, amém? Dê uma salva de palmas a Jesus. Olha só, Salmo 84:10. Porque mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 fora da tua presença. Preferia estar à porta da casa do meu Deus do que habitar na tenda dos ímpios. Olha esse salmo. E agora aqui a gente vai começar a concluir. Cara, primeiro, eliminar as dúvidas, ampliar a nossa fé e buscar a presença de Deus são elementos fundamentais para a gente viver sonhos que nasceram no coração de Deus, amém? Anota isso, eliminar a dúvida, ampliar a fé e buscar a presença dEle. Muitos de nós somos drivados, né? A gente pensa muito em atividades, né? A gente pensa muito em ter um emprego, a gente pensa muito em casar, em ter um carro, a gente pensa muito em coisas que os nossos olhos podem ver. E todas essas atividades, todas essas coisas, entre aspas aqui, todos esses pequenos recursos, Deus pode te dar, porque Ele te ama, só por causa disso. Ele deu a vida por você, não vai te dar um bem material, não vai te dar uma porta aberta de emprego, não vai te ajudar a comprar um carro. Ele foi para a cruz, morreu e ressuscitou. Se eu fosse para a cruz, eu só morreria. Ele morreu e ressuscitou. E ainda vai voltar, deixou o Espírito Santo aqui para que você tivesse intimidade com Ele. Não dá mais para, né? A primeira coisa que a gente deve fazer, então, para gerar sonhos, é deixarmos de ter uma vida orientada para as atividades, para as coisas, né? A gente tem que ter uma visão ampliada. Essa visão limitada, às vezes, nos faz tomar escolhas erradas. Essa visão limitada, às vezes, nos faz tomar decisões erradas. Às vezes, nos faz entrar numa rota que não é aquela que Deus tem para nós. Uma visão limitada pode nos fazer tomar escolhas erradas em relação ao nosso sonho, em relação ao destino que Deus preparou para nós. Se Deus te perguntar para você agora, se Deus perguntar para você agora, imagina que Deus está conversando com você, fala, querido, você tem algumas lutas momentâneas aqui, você está endividado, está com o nome sujo, você está morando numa situação precária, está com um problema lá para fazer a rematrícula na faculdade. Se Deus falar para você agora, vou resolver todos os seus problemas pontuais, qual que é seu sonho? Daqui 5 anos, onde você quer estar, meu filho? Será que a gente ia saber responder? Deus está falando para você, beleza, estou vendo os seus problemas pessoais aqui, estamos juntos, vamos resolver isso. Mas eu quero que você sonhe com os seus próximos 5 anos. Eu quero que você sonhe com os seus próximos 10 anos. Você pode escrever nesse marcador de página onde você quer estar daqui 5 ou 10 anos? Essa é a pergunta de Deus para nós nessa noite. Ele fala para você, se eu resolver seus problemas de saúde, se eu resolver seus problemas pessoais, se eu pagar as suas contas, se eu te dar a provisão, se eu te entregar o carro que você tanto me pede, se eu te entregar a eleita que você tanto me pede, se eu te entregar o eleito que você tanto me pede, onde você quer estar? Daqui 5, daqui 10 anos? É dura essa pergunta, né?
Mas Deus fez essa pergunta para mim esses dias. Eu escrevi num papel, eu escrevi meu planejamento de vida, e eu coloquei lá, eu quero ser gerente de uma multinacional antes dos 30 anos de idade. E quando eu fiz 30 anos de idade, eu virei gerente de uma multinacional. E agora eu estou pensando assim, cara, qual que vai ser meu próximo big picture? Qual que vai ser meu próximo grande sonho? Eu também estou nessa com vocês, eu estou me perguntando, Deus, onde eu quero estar daqui 5 ou 10 anos? Porque às vezes, você realiza um sonho tão grande, que é ver seu pai e sua mãe voltarem, quer ver a sua família dar certo, quer ver seu pai parar de beber, quer ver sua mãe parar de usar droga. Às vezes você já está nessa euforia, e isso é muito bom. Mas Deus quer mais para você. Às vezes a sua vida toda, você morava longe, Deus foi lá, pá, te deu um carro, e aí você já falou, nossa, realizei todos os sonhos da minha vida. E Deus fala, eu quero mais para você. Cara, quando eu me tornei gerente lá, eu tinha um emprego bom, eu tinha um salário muito bom, uma esposa muito boa, um carro muito bom. Mas Deus fala, eu não quero que você viva uma vida só achando que está tudo muito bom, eu quero mais para você. E agora Deus está perguntando, eu tenho mais para você. Amém? Então Deus está entregando para nós a condição de sonhar. Então nessa hora, Jesus te convida para pensar com o que você sonharia se as suas lutas momentâneas fossem superadas. Sabe por quê? Porque Ele diz para você, em Jeremias 29, verso 11. Porque eu conheço os planos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, planos de te fazer prosperar e não causar dano, plano de dar a vocês a esperança e um futuro. Seu futuro está escrito por Deus, querido. O apóstolo René, ele fala um negócio que é mais ou menos assim, eu vi o futuro e decidi viver lá. E Deus está falando para você, olha para o futuro que eu tenho para você. Viva nesse futuro, fale como as pessoas que estão nesse futuro falam, se expressem como as pessoas que estão na terra prometida se expressam, que às vezes você olha para o seu lugar momentâneo, você fala, Deus, eu estou na quebrada, eu nasci na quebrada, eu ando de busão. Cara, viva no seu espírito a plenitude de uma vida abundante, olhe para o futuro e decida viver lá, porque está escrito aqui, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Na presença do bom pastor tem resposta. Na presença do bom pastor tem intimidade. Na presença do bom pastor, sonhos são restaurados, são resgatados, são trazidos à luz. Olha que palavra. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Será que Deus está falando com você? Você está sofrendo, você está perdido, você não sabe onde você está? Deus está te dando uma voz profética de que Ele te levará à terra prometida. Eu os remirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Eu realizarei os seus sonhos, diz o Senhor. E Deus te fala nessa noite, comece a sonhar, comece a ter fé, comece a buscar mais de mim, porque os seus problemas momentâneos estão com dias contados, porque Ele te amou primeiro, e a sua vida futura já está escrita na palma da mão dEle. Resgata isso na presença dEle. Se você puder agora orar, ficar... Uau, que bom que você assistiu esse vídeo até aqui. Não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar essa mensagem com alguém. Torne o dia de alguém especial através desse compartilhamento. Te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.